Salve nerds de galera, no vídeo de hoje One Piece, no resumão de animes especial, cara. E é especial mesmo porque, como prometido, eu vou trazer aqui então arcos passados de One Piece, porque aqui no canal eu comecei a falar de One Piece mais ou menos ali na saga de Wano, né? Logo depois ali do encerramento de Whole Cake até ali o início de Wano. Então tem muita coisa que eu acabei não falando da história, e é uma história riquíssima, né? Tem várias coisas aí que é brabo demais de se mencionar, tem que ser mencionado, é muito importante, não dá pra ignorar. Então eu vou trazer aqui um pouquinho de cada vez aí. Eu acho que vai ficar um pouco longo, eu vou trazer um arco de cada vez. Lembrando que os arcos de One Piece foram aumentando com o tempo, eu não sei como é que eu vou fazer pra separar mais pra frente. Mas aqui no início tá uma coisa meio relax, tá? Dá pra fazer, até porque a gente tem aqui o início de One Piece, que é o arco Romance Dawn, que são os 3 primeiros episódios basicamente de One Piece. E aqui já tem muitas coisas interessantes, cara. A gente já viu o que o Oda tava ali planejando pra gente aí no decorrer da obra. Então, sem maiores enrolações, vamos começar falando primeiramente sobre, cara, o próprio protagonista, né? Eu acho que o Luffy foi um protagonista que cumpriu bem o seu papel nesses episódios iniciais. Ele é bem forte, cabeça oca, né? Aquele conceito já conhecido de protagonista, né? Que ele é pouco inteligente, mas muito valente. E assim, no caso de One Piece, é interessante de ver como é que é abordado, né, a situação do Luffy, porque ele é um pirata, tecnicamente falando. Nesse universo ele seria um vilão para os civis, né? Só que, como a gente acompanha no decorrer desses 3 primeiros episódios, meio que coisas como bem e mal são bastante relativos, né? Em One Piece, a história de One Piece não é preto no branco, não é bem assim, sabe? Tem que dar uma analisada com um pouco mais de parcimônia, por assim dizer, né? E a gente também conhece nesse início alguns personagens bastante interessantes, como a Álvida, que inclusive eu fiz vídeo falando ontem sobre personagens no One Piece que foram meio que abandonados, meio deixados de lado, né? Podem até voltar aí no início, mas não vai ter aquele destaque, aquele super destaque. E a Álvida é uma delas, cara, porque ela foi a primeira vilã oficial de One Piece. E ela era muito zica, tá ligado? Ela era muito cruel. Ela fazia aquele papel de pirata bem truculento. E assim, ela foi derrotada meio que facilmente pelo Luffy aqui no primeiro episódio, né? Meio que ela foi propelada para o espaço. Vale mencionar também aqui a Nami. A Nami já aparece nesse primeiro episódio, né? Fazendo suas artimanhas. A Nami é cheia de tramóias. E também é mencionado aqui o Zoro, né? O Zoro que aparece no finalzinho ali do primeiro episódio, crucificado, por assim dizer. E também vale mencionar o Kobe. O Kobe já aparece aqui logo no início. Ele tem algumas discussões bem interessantes com o Luffy, justamente mostrando que One Piece não é uma história preto no branco, não é uma história convencional, rasa, né? Onde a gente vê que o Kobe ele quer ser um marinheiro, né? E o Luffy até fala, pô, que chato, cara, marinheiro é chato, cara, o negócio é ser pirata e tal. E inclusive o Luffy acaba mencionando que ele quer ser o rei dos piratas, né? O que deixa o Kobe perplexo. E assim, o Kobe ele não tem nenhuma aptidão pra ser qualquer coisa, né? Ele é muito frouxo mesmo, né? E assim, com o tempo meio que o Luffy acaba fazendo com que ele tenha uma... Vamos dizer assim, meio que ele acende uma chama no Kobe, sabe? Pra dar esse empurrãozinho que ele precisa pra ser um marinheiro de fato. Embora não aparente, o Luffy se importa assim com o Kobe poder realizar o seu sonho. A gente vê isso aí um pouco mais pra frente. Já no episódio 2 a gente tem mais destaque ali do Zoro, né? Onde a gente vê que ele tá crucificado ali, né? Aconteceu um problema na cidade onde alguns marinheiros abusaram um pouco, né? De alguns civis que estavam ali, abusaram da sua autoridade. No caso o Helmipo, que ele não é um marinheiro exatamente, né? Ele é filho do Capitão Morgan. Esse sim que é um marinheiro ali conhecido, relativamente famoso em East Blue. E também foi o Helmipo, cara, e o Morgan especificamente, que começaram aí uma trajetória de vilania em One Piece, que é aquele tipo de vilão que a gente ama odiar, né? Eles são nojentos, a gente gosta de falar que esses caras são babacas, escrotos pra cacete, sem nenhum pudor, né? Aqui meio que o Orochi começou a ser construído aqui, por assim dizer. E assim, eles fazem um ótimo papel de vilania, né? O Helmipo, ele, cara, ele quase matou civis, sabe?
por bobagem, assim, e o Zoro acaba interferindo, e aí ele ameaça meio que a vida dos civis ali, e o Zoro, então, ele tem que se sacrificar. O sacrifício seria ele ser crucificado pra meio que pagar pelos seus pecados, né? Só que depois, se ele aguentasse tantos dias, ele poderia sair de boas e tá tudo perdoado. Só que, na verdade, ele morreria de qualquer jeito, né? Se não fosse a interferência do Chapéu de Palha, né? Isso é bastante recorrente em One Piece. Tá rolando ali um plano vilanesco perfeito, chega os Mugiwara e atrapalha a história toda. Nesse caso aqui, só o Ruffy. E aqui a gente também vê um pouco da Nami, né? Que ela rouba todo mundo. Ela rouba... É marinha, é pirata, é civil, é tudo. Assim, deixar, ela rouba até a gente, né? Nami carioca de carteirinha. E também vale destacar aqui o Kobe, né? Porque o Kobe, ele fica bastante furioso ao saber que existem aí marinheiros que são, vamos dizer assim, errados. Estão andando do lado errado dos trilhos, né? O que é bem interessante pra gente ver aí que o Kobe meio que faz um papel de espectador, né? Ele meio que é agente, ele acaba vendo os cenários assim e tendo alguns pensamentos, alguns raciocínios. Ele reflete sobre o que está acontecendo nos episódios. Eu acho isso bem interessante, cara, da parte do Kobe principalmente. E aí o Luffy, vendo o potencial que o Zoro tem, que ele é muito brabo. Muita gente fala que o Zoro ele é fraco, né? Mas na verdade, cara, o Zoro no início da obra ele já é bastante poderoso. Ele já é um caçador de recompensas conceituado. Inclusive a Álvida, se eu não me engano, menciona o Zoro. As pessoas têm medo do Zoro, os piratas têm medo do Zoro, sabe? Ele é um caçador de recompensa muito eficiente, por assim dizer, né? Só que assim, o que ele vai pegar de inimigo no decorrer da obra é só pedreira. Aí é complicado também, né? Aí fica difícil também, vamos lá. Enfim, o Luffy acaba insistindo em salvar o Zoro pra conseguir chamar ele pra montar o bando dele pirata, né? Então o Zoro é o primeiro Mugiwara, por assim dizer, depois do Capitão Luffy, né? Bem interessante. E juntos eles conseguem aí derrotar tanto o Helmippo quanto o Morgan, né? Também com uma ajudinha ali do Kobe, diga-se de passagem e tal. E vale mencionar também o encerramento. Que, cara, esse tipo de encerramento que o Oda faz aqui, nesse arco, é muito recorrente e é muito bom, cara. Porque a gente vê uma separação, entre aspas, entre o Luffy e o Kobe, né? Depois que eles já estavam ali meio que criaram uma amizade e tal, meio que o Kobe sabe que o Luffy é boa gente, apesar de ser pirata, né? Ele acaba respeitando, criando um respeito pelo Luffy. A gente vê que o Luffy também conquista os marinheiros, né? Daquela cidade ali onde eles estão, porque a gente vê que os marinheiros eles eram muito abusados por causa do Morgan, né? Que era um tirano. O próprio Helmippo usava a autoridade do pai e aí dava uma carteirada, por assim dizer, usando o nome do pai. E ele tinha meio que um controle sobre os marinheiros também. Então eles acabavam fazendo muita besteira. Os marinheiros eram meio que obrigados a fazer besteira. E quando o Luffy e o Zoro derrotam o Morgan, meio que os marinheiros têm uma liberdade. Eles são livres, sabe? Eles estão libertos da tirania. E aí eles acabam meio que recompensando o Luffy, já que eles teriam que prender o Luffy, por assim dizer, já que ele é pirata, né? Mas eles acabam recompensando, dando ao Luffy uma chance de escapar. E eles perguntam pro Kobe se o Kobe tá ali com o Luffy. E o Luffy começa a falar que o Kobe é fraco, ele é muito frouxo, ele não pode estar com alguém tão fraco assim. O Kobe fica revoltado, começa a brigar com o Luffy na mão ali, começa a trocar socos, né? E isso é feito justamente porque o Luffy sabia que o Kobe queria ser um marinheiro. Então a maior chance que ele teria ali no caso de ser um marinheiro seria bater no Luffy, sabe? Não, você é pirata, cara, não vou me envolver com você, tá ligado? E o Luffy bolou esse plano, né? Como eu acabei de falar, ele é meio cabeça oca, mas assim, ele teve esse plano, né? Esse plano rápido de meio que salvar a pele do Kobe, sabe? Pra não deixar o Kobe com a fita queimada. Isso foi bem interessante, né? Se bem que, tecnicamente falando, ele tava queimando o filme chamando o Kobe de fraco, mas ok, né? E acontece que daí pra frente a gente vê que o Kobe entra pra marinha e ele começa ali meio que a tentar ser alguém, vai por assim dizer. Ele começa bem por baixo ali na marinha e vai crescendo aos pouquinhos, beleza? E então nós temos o início dos Mugiwaras, né? Com o Zoro, o Luffy, a Nami meio que correndo por fora em cada episódio, né? E vale mencionar também que o Shanks foi mencionado no episódio 3, no finalzinho ali do episódio 3. E a gente vai ver um pouco mais aí do Shanks no decorrer, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse resumão aqui. Vai ter mais coisas, tá? Falando mais arcos, os arcos ficam mais longos, não sei como é que eu vou fazer pra resumir.
Mas eu vou dar meus pulinhos aqui porque promessa é dívida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no Padrim, fale comigo no Discord. Valeu, nerds! Fui!